Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro JA de 2021. E aí, para a gente começar, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um sábado. Obrigada, Senhor, por mais uma semana em que o Senhor cuidou de nós, em que o Senhor esteve ao nosso lado, enfrentando essas batalhas, Senhor. O Senhor sabe o quanto tem sido difícil, o quanto tem sido doloroso para algumas pessoas, mas te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Que neste momento possamos estar todos em comunhão, em reverência, para ouvir um pouco mais sobre a tua palavra. Vem ser conosco, Senhor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. É isso que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. E aí, para a gente começar, a gente vai cantar o louvor, que é o tema do JA desse ano. O louvor Chegou a Hora. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de
Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Amém. Que lindo louvor, não é mesmo? Que possamos fazer desse louvor uma certeza, né? Um estilo de vida que a gente consiga gravar em nossos corações que chegou a hora, né? De cumprirmos a missão, mesmo em meio a essa turbulência toda que temos vivido. E aí agora eu convido vocês para louvar mais uma vez. E aí agora essa música será escolhida pelo nosso diretor jovem. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare. Enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me.
agora chegou um dos momentos mais esperados do nosso JA. Sim, aquele momento onde todas as crianças, todos os jovens, os adolescentes, os adultos e também os idosos aguardam ansiosamente. Além da pregação, é claro, é o momento do Kahoot. Sim, o Kahoot é aquele game virtual que a gente tanto adora. E dessa vez nós vamos fazer de uma forma diferente. Eu vou dar um tempo e eu vou passar um vídeo de instrução para aqueles que ainda não sabem como usar o Kahoot. Então eu vou passar o vídeo aqui para vocês e vocês vão ter 1 minuto para acessar. E eu vou enviar o PIN do game nos grupos de WhatsApp que vocês estão aí da igreja. Sim, nos grupos da classe jovem e dos membros da Aruana, eu vou estar enviando o PIN do game. Então, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, acessem agora nesse momento. Se você acesse agora nesse momento os grupos da igreja e coloquem o PIN que está sendo enviado no grupo da igreja e vá lá no kahoot.it. Kahoot.it, você vai lá no navegador do seu celular, vai lá no Google Chrome, por exemplo, e coloca lá kahoot.it. E lá você vai entrar com o PIN que está no grupo da igreja, tá certo? Eu vou dar 1 minutinho para vocês e vou passar também o vídeo explicativo de como fazer isso. Então, logo depois eu darei início ao game. Um minuto já passou, a porta da graça se fechou. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Agora está na hora de jogar o nosso Kahoot. Vamos lá!
Nosso game finalizou. Na próxima semana traremos o resultado de quem foi o grande vencedor. Agora fiquem com o nosso bate-papo com convidadas super especiais. Olá, tudo bem? Esse é o nosso primeiro programa do ano. Estamos aqui para começar o nosso bate-papo. Hoje eu estou com 3 convidadas super especiais que irão participar das nossas perguntas, das nossas questões acerca do tema de hoje, que é o Deus da Aliança. Então, vamos para o nosso bate-papo. Mas antes dele, eu queria que vocês que estão aí do outro lado, nossas convidadas, se apresentassem. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávia, né? Alguns de vocês já me conhecem. E eu sou adventista e fui convidada para estar aqui nesse debate hoje. Acho que vai ser bem legal. Estou aqui, né, com a minha mãe e a minha tia. E aí, deixar elas se apresentarem para vocês. Oi, boa tarde, galerinha do bem. Meu nome é Gláucia, conhecida por Gal, lá em casa. Eu sou tia de Flávia, irmã de Thelma. Eu faço parte da Igreja Católica. E estou participando de um grupo com Flávia, Júlio, minha irmã e eu, que estudamos todas as noites, de segunda a sexta-feira. E eu acho que, na minha opinião, né, o Deus é o mesmo, independente das religiões. Então, eu estou aqui em busca de aprendizado desse Deus maravilhoso que convive entre nós. Amém. Boa tarde, meu nome é Thelma, sou mãe de Flávia, né? Também estou participando do estudo. A gente se juntou, né, com Júlio e Flávia, que estão dando nos orientando, né, nesse sentido, porque eu também sou católica até o momento, e a gente tem esse interesse sempre, né, em buscar e conhecer a Deus. Então, eles estão nos encaminhando, vamos dizer assim, nesse caminho, e eu também estou aqui para participar do debate, e espero que seja assim, uma coisa muito que só nos ajude, né, a construir nosso conhecimento na busca do Senhor. Bem, muito bem. Agora que nós já pudemos conhecer um pouco mais de vocês, saibam que eu estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. Vamos às nossas questões. A primeira pergunta do nosso bate-papo é a seguinte: o que levaria você a manter um acordo com alguém que repetidas vezes lhe dá provas de sua desonestidade? Qual é a chance disso acontecer e por quê? Pergunta complexa, né? Eu não consigo imaginar, assim, né? Humanamente, realmente, acho que é muito improvável que alguém consiga manter, né, um acordo repetidas vezes, buscar fazer um acordo com pessoas que já demonstraram que são desonestas, né? Eu, falando por mim mesmo, eu não conseguiria. E acho que isso é uma coisa muito bonita, né, no Evangelho, quando a gente vê que Deus, ele nos busca dessa forma, independente de quantas vezes a gente erre, independente de quantas vezes a gente peque, ele vem sempre ao nosso encontro, né, tentar nos resgatar. Então, para mim, assim, é muito complicado, eu não conseguiria, não. Então, estava pensando justamente como eu responderia essa pergunta, né? Como ser humano mesmo, eu acho que a gente tem um limite, né? Um limite para aceitar determinadas coisas. Eu acredito nas segundas chances, né? Que todo mundo tem direito. E coloco sobre as mãos de Deus mesmo esse desafio, porque eu, como ser humano, sou falha. Eu acho que, na verdade, não sei quantas oportunidades eu daria. Eu colocaria também na balança, né, o quanto eu gosto dessa pessoa, o quanto ela significa para mim. Mas é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Eu acho que vale uma reflexão desses pontos que eu falei. O que é que essa pessoa significa para você? O quanto vale você por ela, né? E
pensar também no ponto de que Deus, ele também luta pela gente, né? Infinitas vezes, ele vem nos buscar sempre, apesar dos nossos erros constantes. Não tem um dia que a gente passe sem pecar. Então, Deus, ele nos busca independente disso. Mas, como ser humano, como Flávia falou, acho que é inviável. É isso. Então, eu também seguindo por essa linha, enquanto ser humano, né, falando de mim como ser humano, também acredito que não seriam tantas vezes assim, porque é complicado a gente manter um relacionamento ou, né, de dar um pacto mesmo, um acordo com uma pessoa que sempre falha, né, inclusive tem ambas as partes, como eu estou falando como ser humano. Então, quanto mais a gente fala, tantas vezes a gente falha, a gente vai abalando esse relacionamento, né? Vai abalando essa oportunidade da gente ter esse acordo. Então, como ser humano, também não conseguiria insistir muito, ainda que ainda gostasse muito da pessoa. Se ela falha muito, então, e assim como também se eu falhasse, daria ela o mesmo direito de não querer continuar essa aliança, né? Esse pacto aí comigo. Mas aí eu já olhando pelos olhos, né, de Deus, como a gente vem conhecendo o amor dele a cada dia no estudo que a gente faz, a gente entende como é bonito e como é possível, né? Se Jesus em forma humana conseguiu, então ele nos provou que é possível fazer. Então acho que a gente buscando mesmo a Deus, tendo um relacionamento mais íntimo com ele, a gente pode dar mais chances ao nosso irmão. Então, olhando, como eu falei, né, tem as divisões, tanto a gente vai olhando pelo olho humano, como olhando pelo olho, acredito, de Deus, assim, como ele gostaria que nós nos portássemos uns para com os outros, né? Isso é um mandamento muito importante, a gente amar o outro como a nós mesmos. Então, isso que eu acho que é um exercício diário. Quanto mais a gente pratica, mais a gente fortalece nesse sentido. É o meu pensamento no momento. É verdade. Concordo. Bom, muito bom. Gostei muito das respostas que foram dadas. E agora vamos para a nossa segunda pergunta. Como você se sente ao saber que Deus não desiste da sua aliança com a humanidade? Então, eu me sinto feliz, né? Realmente lisonjeada, porque Deus investe todo o amor dele, toda a sua bondade e misericórdia em seres tão ínfimos, né? Tão sem nenhum merecimento. Eu me coloco sempre nessa posição de que eu não mereço nenhum todo esse amor que Deus deposita em mim, e essa confiança que ele tem em mim, de que eu posso melhorar. E isso deixa a gente feliz e mais ansioso, assim, né, para buscar e realmente tentar fazer a vontade desse Deus, que não nos pede tanto assim. Se a gente for olhar, o que ele nos pede é muito pouco, né? Só que a gente nos ame, que a gente se respeite, que a gente procure a ele, peça a ele, ele já sabe das nossas necessidades, mas ele gosta quando a gente pede, a gente aprende isso. Então, assim, eu me sinto muito, muito, muito feliz. Não tenho nem palavras humanas para agradecer tanto amor, tanta bondade, tanta dedicação, como eu falei, a seres que muitas vezes não merecem nem um mínimo disso. Então, eu só agradeço a esse Deus a quem eu sirvo e que me é tão fiel. Quero ser assim, pelo menos um pouquinho a ele também. Então, finalizando até o minha, posso falar, né? Fique à vontade. Eu acho que essa segunda pergunta, ela põe em prova a primeira, né? É verdade. Ela é muito amarrada na primeira pergunta. Então, você responde uma coisa na primeira e quando você vai responder a segunda, você reflete no comportamento que Jesus teve quando ele veio aqui para a Terra como um ser humano, né? E ele deu a outra face, né? Ele ofereceu a outra face. Eu acho que é muito difícil a gente oferecer a nossa, né? Então, eu fico sem palavras, porque eu acho que, como o Thelma falou, a gente tem a agradecer mesmo a Deus por tudo que ele faz. Nunca vai pagar, né? O que ele nos dá diariamente. E eu acho que é por esse Deus
que é por esse Deus que a gente deve sempre perdoar o próximo. É difícil, mas Deus não disse que seria fácil. Mas é uma prova de amor por ele, né? Porque dos 10 mandamentos que ele deixou, ele pede pelo menos que a gente honre 2. E esse de amar ao próximo é um dos mais importantes, porque a gente é um pedaço de Deus aqui na Terra, né? Ele não pode vir aqui, eu acredito que exatamente hoje, mas um dia ele virá. Ele pede pelo menos para que a gente seja os membros dele hoje, né? Seja os olhos para ver a situação do nosso irmão, seja os ouvidos para ouvir o que ele nos fala, seja as mãos para acolher com um abraço. E, enfim, eu acho que é isso, mais ou menos. Realmente, essa pergunta, ela faz a gente refletir, né, na anterior, na nossa resposta, né? Ela faz a gente querer rever essa resposta que a gente deu antes. E eu me sinto, assim, completamente amada, né? Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu percebo o que Ele faz, né, por mim, tudo que Ele já fez e tudo que Ele ainda faz, mais apaixonada eu fico por esse Deus, né? Não tem como a gente não sentir esse amor. E não tem como a gente sentir esse amor e não ser modificado, né? A palavra diz que o amor de Deus, ele transforma a gente. Então, é assim que eu me sinto, né? Eu me sinto feliz, me sinto amada e me sinto constrangida, né? Porque eu sou exatamente a pessoa do cenário da primeira pergunta. Eu sou exatamente a pessoa que repetidas vezes decepciona a Deus, né? Que repetidas vezes machuca a Deus. E ainda assim vê o tanto que ele me ama, o tanto que ele faz questão de honrar, né? A aliança dele comigo. Isso me faz sentir constrangida e amada. É isso. E por último, mas não menos importante, de que maneira podemos honrar a fidelidade de Deus para conosco? Tia acabou respondendo. Não pode responder, tia. Pode falar. Então, eu digo isso porque eu passei um momento difícil na minha vida e os vídeos do Padre Fábio de Mello, as reflexões que ele apresenta no YouTube me ajudaram. E esse vídeo em especial, ele falava sobre o início da devoção do Padre Fábio de Mello como o pastor das ovelhas, né? Em se dizendo dessa forma. Ele, em uma confissão de uma irmã, a irmã fala a ele que está com dificuldades. Ela retrata assim, de que foi deixada pelo marido, estava com um filho pequeno, não tinha emprego, não tinha casa, e ela foi até ali para o Padre Fábio poder ajudar ela. E nesse momento, quando ela retratou a história dela, ele ficou se perguntando, meu Deus, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Porque eu não tenho um emprego para dar a ela, eu não tenho dinheiro para dar a ela, eu não tenho uma casa para dar a ela. O que é que eu faço? E ele disse que exatamente nesse momento a resposta veio até ele, dizendo assim, filho, acolha, escute, né? Dê a mão. É o que você pode fazer. E exatamente isso que eu não posso fazer isso por ela nesse momento, mas você pode fazer através de mim. Então, isso ficou gravado na minha mente. Então, dessa forma, eu acho que é como a gente pode honrar a Deus aqui na Terra, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Porque somos todos irmãos, né? Independente de classe social, independente de cor de pele, independente de onde a gente esteja. Mas somos todos filhos de Deus, independente das religiões, enfim. Estamos todos aqui para servir a Ele da melhor forma que a gente pode. É isso. Verdade, que bonito esse testemunho, né? E eu concordo plenamente. Eu acho que a senhora falou sabiamente, né?
Acho que a melhor maneira que nós temos de honrar, né, essa fidelidade que Deus tem com a gente é sendo espelhos dele aqui na Terra, né? Refletindo essa luz dele, refletindo esse amor dele. Quando a gente permite que Deus nos ame, né? Quando a gente se permite sentir esse amor, a gente consegue transmitir esse amor para outras pessoas. Então, acho que é dessa forma que a gente pode honrar, né, essa fidelidade dele conosco, é tentar ser um pouquinho do que ele é para a gente e para as outras pessoas, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. Não me restou muita coisa a dizer, né? Depois desse testemunho tão belo e dessas palavras tão sábias, muito pouco ficou a ser dito por mim. Assim, eu concordo com tudo e acho realmente que é por aí. Que a gente, quanto mais a gente se dedica ao nosso próximo, a gente está emprestando a Deus, né? Tem um ditado que diz isso. Então, acho assim que a gente se colocar no lugar do outro, né? Tentar entender por que daquela situação, de que forma a gente pode chegar, né? Como minha irmã falou do testemunho, no testemunho que ela escutou, de que forma a gente pode atender essa pessoa, né? Porque, inclusive, tem uma passagem que diz, né, que quando vier o juízo, a gente vai ser julgado por isso também, né? Todas as vezes que a gente se negou a fazer algo pelo próximo, foi a Deus que nós negamos, né? Então, eu acho que o caminho para um início de conversa seria esse mesmo, a gente se colocar no lugar do outro, tentar sentir um pouquinho a dor, né, do outro, a alegria também, porque às vezes a gente compartilha alegria com alegria e não compartilhar uma alegria falsa, né, desejando na frente da pessoa, dizendo que está feliz também, na verdade não está, contente com aquela vitória, a gente compadecer da dor e se alegrar na alegria também. Então, acho que quando a gente consegue alcançar um pouquinho disso aí, dessa graça que Deus nos dá todos os dias, a gente consegue repassar um pouquinho, como a minha filha falou, a gente já está meio que iniciando essa honra a Deus, né? Um pouquinho que seja. É isso que eu penso também. Concordo com vocês mesmo. Nesse momento nós estamos precisando, né, assim, desse amor. Acho que estamos vivendo um momento bem atípico e a gente vê várias pessoas, né, a cada dia assim se sentindo solitárias. Tem pesquisas dizendo que como o número de suicídios aumentou, né? Isso é uma realidade muito triste. É muito triste saber que existem pessoas que estão assim, tão sem esperança, né? A ponto de desistirem do maior presente assim que Deus nos dá, né? Da maior oportunidade que Ele nos dá. Então é isso, que nós possamos ser luz, né, na vida dessas pessoas que estão próximas a nós, que nós possamos a cada dia buscar ser um pouquinho melhor, né, do que o dia anterior. Acho que como minha tia falou, como minha mãe falou, às vezes só de ouvir verdadeiramente a outra pessoa, né, acho que isso já faz uma diferença na vida dela e a gente nem sabe. Então, às vezes a gente acha que são coisas grandiosas que precisam ser feitas para demonstrar o amor de Deus. Mas a gente que conhece a Deus, a gente sabe que Ele está nos detalhes. E são nas pequenas coisas, né? Que a gente se sente amado e que a gente pode fazer outra pessoa se sentir amada também. E é isso. Obrigada, Julius, pelo convite. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Fiquem com Deus. Amém. Boa tarde. Fiquem Eu com me Deus também. despeço. Eu me despeço também. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada por você ceder seu espaço. Essa parte do seu espaço. Obrigada, meninos, né? Júlio, Flávia, que Deus nos abençoe a todos, né? Cada dia que a gente Amém. possa crescer nesse caminho, né? Que a luz abunde, a graça abunde em nós, né? Que a gente consiga realmente transmitir e ser um pouquinho, né? Do que Deus espera de nós, nessa enquanto a gente vive essa vida terrena, passageira, né? E que a gente cumpra a nossa missão, né? Que todos nós temos uma, não acredito que a gente esteja aqui a passeio, mas todos nós temos uma missão dada por Deus. Alguns descobrem logo, outros demoram um pouco mais, mas todos nós temos uma missão nessa terra, eu creio. Amém. Então, eu só peço a Deus que ilumine a todos nós e que nos mostre essa missão, né? Quando a gente estiver em dúvida ou desesperançoso, como o Flávio falou, Deus nos mostre, né? Nos dê essa luz, que derrame sobre nós a luz do Espírito dele e do Espírito Santo. Que a gente consiga um dia estar junto com ele no reino que nos foi preparado desde a fundação. Amém. É o que eu espero.
para todos nós. Amém. Boa tarde, pessoal. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Gostei muito das respostas que vocês deram, dos debates que nós tivemos aqui, do papo aqui, cada uma expondo sua ideia acerca da pergunta. Foi muito bom, né? Espero que vocês possam voltar outra vez a participar desse nosso quadro aqui. Agora estamos chegando ao fim e espero vocês para o papo da próxima semana. Até lá! Depois dessa bela mensagem do pastor Jafé, chegou a hora de estrearmos um quadro novo, o Sing. Isso, no Sing, esse quadro novo que nós estamos estreando agora, por isso que é novo, você escolhe uma música e nós passaremos essa música no final do nosso JA. Lembrando que essa música tem que ser um louvor, gente, claro, eu acho que isso é óbvio. Então, o louvor escolhido dessa semana foi por mim, porque ninguém sabia, era surpresa, o quadro é novo. Então fiquem aí com a música escolhida por mim, para que nós possamos adorar e finalizar assim mais um JA. Que Deus abençoe a todos, até a próxima semana. Nesses dias de desespero, incerteza e medo,
Graça e paz a todos. Pense na seguinte situação comigo. Alguém te pede um dinheiro emprestado. Difícil hoje em dia, né? Mas vamos lá. Te pede um dinheiro emprestado e diz assim, olha, toma esse cheque aqui que é a garantia de que eu vou lhe pagar. E daí então, na data certa que vocês tinham combinado, o cheque não tem fundos. Aí a pessoa lhe procura, pede desculpas e diz assim, olha, desculpe, teve um problema aqui, mas vamos fazer o seguinte, você pode me emprestar mais um dinheiro? Eu te deixo um cheque e a garantia de que eu vou resolver os dois, ok? E você diz, não, tudo bem. E você empresta mais uma vez o dinheiro e a pessoa deixa mais um cheque com você e quando chega na data, nem o primeiro, nem o segundo cheque tem fundos e você não recebe ainda o seu dinheiro de volta, o dinheiro que você tinha emprestado, e por acordo seria devolvido na data que foi determinada. Pois é. Agora pense comigo no seguinte, você faria isso pela terceira vez? O terceiro empréstimo? O terceiro cheque? Pois é. A pessoa que pediu o dinheiro emprestado quebrou um acordo, não foi isso? E quando nós fazemos um acordo, nós temos que manter a nossa parte no acordo e nós esperamos também que o acordo seja cumprido pela outra parte. Não é assim? Pois é. A Bíblia fala sobre a aliança. A aliança é um acordo também que Deus fez conosco. Essa palavra aliança, ela não é muito usada nos dias de hoje, mas no passado ela tinha o mesmo sentido que acordo ou contrato tem nos dias de hoje. A forma de fazer é diferente, mas a essência era a mesma. Se nós vamos hoje fazer um contrato, você vai até um cartório, o contrato é redigido, você tem um documento, assina, vai até o cartório, reconhece firma, etc. Dá um aspecto legal dos dias de hoje ao contrato. Naquela época, quando uma aliança era feita, a aliança poderia ser chamada de aliança de sangue, poderia ser uma aliança de sangue, em que um animal era sacrificado e o sangue daquele animal era como se fosse o reconhecimento de firma que nós fazemos no cartório. Era o que dava validade a tudo aquilo ali. E as pessoas, como hoje também, tinham e eram obrigadas a cumprir o contrato que foi feito, a cumprir a aliança que foi feita. Bem, Deus ele fez uma aliança conosco. Esta aliança ela foi simbolizada na Bíblia pelos animais que eram mortos. Ela foi depois ela foi concretizada, ela foi realizada, ela foi cumprida quando Cristo veio aqui e deu seu próprio sangue. Agora, pense comigo, se o contrato foi feito entre Deus e o homem, isso quer dizer que Deus espera que o homem cumpra os termos da aliança e nós esperamos também que Deus cumpra os termos do contrato. Deixe-me fazer uma pergunta agora para você. Quantas vezes você percebeu que Deus quebrou a aliança que Ele fez com você? Pense um pouquinho aí. Eu vou parar aqui o tempo, tá bom? Porque eu acho que você não vai lembrar de nenhuma circunstância, porque eu tenho certeza que isso não aconteceu vez nenhuma, nem com você nem comigo. Agora, uma outra pergunta. Quantas vezes você quebrou a sua aliança, a aliança que Deus fez, aliás, conosco? Pois é, eu consigo aqui pensar em algumas vezes em que eu fiz isso. E você, sem muito trabalho, vai lembrar de algumas vezes também que você fez. Que coisa, não é? Nós não faríamos um contrato com uma pessoa que quebra continuamente o contrato, a aliança conosco. Mas na Bíblia está escrito bem assim, no Salmo 89, no verso 34. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus nos dá a garantia que, apesar da instabilidade do relacionamento que nós temos com Ele, da parte de Deus, a aliança é um acordo estável. Deus disse, eu não mudarei, eu não tomarei outra decisão. Bem, diante disso, eu gostaria de lhe fazer agora um convite e fazer uma oração por nós, para que de nossa parte
também haja estabilidade e fidelidade nesse acordo de salvação que Deus fez conosco. Vamos fazer isso? Deus Todo-Poderoso, conceda-nos a bênção, a graça, Senhor, de ser fiéis à aliança também. Porque de sua parte nós já sabemos que há fidelidade, está escrito e nós vivenciamos isso, é graça e misericórdia. Obrigado por nos aceitar, mesmo nestas circunstâncias em que nós estamos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém.